Livro Fenômenos Premonitórios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 2. Segunda categoria. Caso 51. Extraídos Proceedings of TSPR, volume 11, página 527. A sensitiva é uma senhora muito distinta dada a obras filantrópicas e apresentada a Mears pelo Dr. Liebald. Ela experimentou várias manifestações psíquicas espontâneas muito interessantes, das quais guardou a lembrança, e que reuniu em seguida num opúsculo. É daí que Mears tira esta narrativa. Em novembro de 1877, esperava meu terceiro filho. Na noite que precedeu o nascimento tive um sonho horrível. Tinha a sensação de que meu quarto era invadido por uma multidão de influências misteriosas infelizes, e vi um pequeno ser destacar-se dessa massa confusa e dolorosa no fundo do meu quarto e aproximar-se de mim dizendo: "Venho até você para obter o reconforto do teu amor." Era um pequeno ser com a idade de 3 ou 4 anos, humano apenas pelo rosto, onde brilhavam 2 grandes olhos negros. Notei também o movimento dos seus lábios, exprimindo um grande sofrimento. Quanto ao seu corpinho, era tão penoso à vista e tão diferente, que despertei profundamente angustiada, o coração batendo-me violentamente. Chegada a manhã, contei o sonho à minha mãe, que julgou aquele ser um ímbogo, provocado pelas condições em que me encontrava. Neste mesmo dia, sem temor de espécie alguma, desejamos as boas-vindas a uma terceira criança, bela, cabelos castanhos, bem conformada e cheia de saúde. Após várias semanas, aconteceu-me observar pela primeira vez que a fisionomia da criança, sobretudo, quando ela queria chorar, parecia de uma maneira impressionante com a criança do meu sonho e que no seu rosto brilhavam os mesmos grandes olhos negros expressivos, muito meigos. Mas, à medida que crescia em idade, lia-se no fundo dos seus grandes olhos uma indefinível tristeza sempre crescente. Comuniquei minhas apreensões à minha irmã, que as compartilhou, e ambas vigiávamos o desenvolvimento da filhinha com uma angústia que só as mães poderão compreender. Facilmente foi educada a criança, não tendo nenhum defeito de temperamento, era incrivelmente precoce em tudo. No desenvolvimento dos sentidos, da memória, da inteligência, da afeição. Tudo foi bem até a idade de 2 anos e meio, mas então, uma terrível doença tirou-a de mim. Ela contraiu rubéola, que provocou a granulação dos rins, e esta determinou uma meningite. A infortunada menininha ficou gravemente enferma durante 3 meses e meio. Na última semana de sua pobre existência, estava reduzida a condições de emagrecimento extremas, e um dia, mostrando à minha irmã, observei tristemente: "Eis a criança do meu sonho, tal como me apareceu, em condições idênticas, na véspera do seu nascimento." A irmã da sensitiva, numa carta escrita a Mears no dia 13 de abril de 1894, confirma a narrativa nesses termos. Afirmo a escrupulosa exatidão do relato. Minha irmã me contou o sonho quando fui testemunha de suas apreensões durante a breve existência de sua terceira criança, e quando esta estava nos seus últimos momentos, ela endereçou-me, textualmente, as palavras contadas por ela. Este caso justificaria de preferência a explicação reencarnacionista. Mears faz a ela alusão através dessas palavras. Nos casos expostos aqui, ele fala de uma série inteira, não se nota nenhum indício de mensagens espirituais. Assemelhariam muito mais a lampejos bem fugazes de rememoração, que dever-se-iam constatar nas pessoas que tenham tido a visão antecipada do curso de sua vida e que achariam por ali dever atravessá-la de novo, a exemplo dos indivíduos hipnóticos que executam as sugestões pós-hipnóticas que lhes foram inculcadas. Caso 52. Tiro do volume 5. Página 318, dos Proceedings of TSPR.
O sensitivo, Sr. J. F. Edisburg, escreve na data de 4 de fevereiro de 1884. No ano de 1859 era eu estudante de medicina em Belgrave House, Ureção. Na noite do dia 9 de junho tive um sonho do qual nenhuma lembrança me ficara no meu despertar, salvo a data 9 de junho de 1864, vivamente impressa na minha memória. Tendo seguido para a clínica na manhã seguinte, falei do sonho ao cirurgião assistente e lhe disse: seja testemunha de que debaixo desse cabide, escrevo a data 9 de junho de 1864. J.F. E se, nessa época, você tiver ainda o emprego atual, constatará que esta será a data da minha morte, ou de uma grande desgraça para mim. E escrevi o memento, 5. Início da nota do redator, 5. Memento, marca que serve para lembrar qualquer coisa, apontamento, memória. Fim da nota do redator. Vários anos se passaram, abandonei a carreira para me consagrar aos negócios, e na data de 19 de junho de 1863 eu me casei. No ano seguinte, na data de 9 de junho de 1864 minha mulher morria. Somente na tarde desse dia lembrei-me do sonho que tive 5 anos antes. No final do mês, na companhia de 2 amigos, e a clínica médica e lhes indiquei meu memento. 9 de junho de 1864, J.F. E, estranho caso, na verdade. Assinado, J.F. Edisburg. Numa outra carta o relator traz uma ligeira modificação de tempo relativamente ao momento em que ele lembrou-se do sonho. Ele escreve: a impressão do sonho permaneceu viva em mim durante numerosas semanas, depois ela dissipou-se gradualmente, para ressurgir, subitamente, como um relâmpago no momento em que o doutor, descendo a escada da minha casa, disse: não há mais esperança para sua mulher. Estranho caso, na verdade, se pensa que a premonição implicava o antecedente imprevisível do casamento do sensitivo com a pessoa indicada para morrer, de maneira que a hipótese fatalista pareceria, aqui, a mais satisfatória. Caso 53. Tirado do Light, 1893, página 33. O Sr. David Van Etter, advogado procurador em Omaha, Estados Unidos, adido na Corte de Cassação do Estado de Nebraska, contaria o seguinte fato na carta privada ao diretor da revista Arena, que, após o consentimento do autor, liberava para a publicação. Declaro que todos os detalhes da narrativa seguinte correspondem rigorosamente à verdade e estou pronto a atestá-los sob juramento. Em 1867 abandonei Kingston, meu país natal, para não mais aí retornar. Em 1869 estabeleci-me no estado de Nebraska, para passar o ano de 1870 na Republican Valley, onde fiquei até 1875, época em que vim instalar-me, definitivamente, em Omaha. Do dia em que deixara meu país natal até o ano de 1884, não ouvira falar, direta ou indiretamente, da pessoa a qual se refere esta narrativa. Era prima minha, mais velha do que eu alguns anos, boa, honesta e afetuosa. Ela esposara um fazendeiro e consagrara-se inteiramente aos cuidados do comércio e de sua pequena família, composta pelo seu marido e 2 filhinhas, uma de 6 anos e outra de 10. Eu não a tinha visto senão raras vezes na minha vida, e sempre por pouco tempo, salvo no verão de 1861, em que passara vários dias na casa dela, que foram inteiramente consagrados aos prazeres da caça e da pesca. Mesmo nesse período, não conversei nunca com ela mais do que alguns minutos e sempre em presença de sua família. Estendo-me sobre essas minúcias para fazer notar que nenhuma afinidade psicológica qualquer existiria entre nós, pode-se afirmar, enfim, que permanecemos quase sempre estranhos um ao outro.
Eis, portanto, os precedentes. Uma noite do ano de 1873, na minha residência de Republican Valley, afastada 1.500 milhas da residência da minha prima, na qual não pensava mais de forma alguma há anos, sonhei com ela de uma maneira muito viva, ou melhor ainda, encontrava-me em sua presença. Parecia-me que um apelo chegara-me dela e que a encontrava doente na sua cama, sustentada por uma montanha de travesseiros, o rosto trazendo a marca de um sofrimento extremo e os olhos implorando socorro, quase como se eu tivesse tido o poder de sustentar sua terrível agonia de dor. Contemplava, horrorizado, o seio esquerdo da doente, completamente corroído, descarnado, sangrento. No presente ainda, quando lembro esta cena meu espírito, sinto-me quase desfalecer de pavor. E entretanto esse medonho espetáculo realista não era real, minha prima estava afastada 1.500 milhas e o fato ainda não existia. Não me foi possível voltar a dormir essa noite, apesar da minha certeza de ter tido um sonho sem significação, mas a impressão surtida foi tal, que ainda sou capaz de representá-lo com a vivacidade primitiva. Somente em 1884 vim a saber que minha prima estava morta, e não soube senão no dia 3 de agosto de 1892, que a morte tinha se produzido no dia 19 de julho de 1878, em consequência de um câncer que lhe tinha roído e descarnado completamente o seio esquerdo, causando à doente longos sofrimentos e uma terrível agonia de dor. E tudo isso tinha se produzido 5 anos depois do meu sonho, numa situação ambiente idêntica, mas, repito, tratava-se bem de um sonho. Assinado, David Van Etter. Nesse caso, a circunstância teoricamente interessante consiste na afirmação do sensitivo que tinha esquecido há longos anos a pessoa visualizada em sonho, a qual ele jamais estivera ligado por afinidades psicológicas de nenhuma espécie, de maneira que se pode afirmar que tinham ambos vivido quase como estranhos um ao outro. Esta circunstância é embaraçante, pois na ausência de relações afetivas não se saberia explicar a possibilidade e razão do sonho premonitório. A única hipótese capaz de diminuir um pouco o mistério seria ainda a espiritualista, a qual permitiria supor que uma entidade do defunto, desejosa de fazer chegar direta ou indiretamente a predição de morte à senhora implicada, não tendo encontrado nem nela, nem em nenhum de seus familiares ou conhecidos as condições psíquicas necessárias para receber as impressões telepáticas, seja dirigida ao parente distante, como o único sensitivo capaz de responder às suas intenções. No caso em questão não se pode crer que a premonição tivera como objetivo único sacudir o cepticismo do sensitivo, que em outra parte da carta se declara contrário às ideias espiritualistas. Caso 54. O fato apareceu primeiramente no Light, depois no Journal of the SPR, volume 10. Páginas 39 a 43, apoiado por numerosos testemunhos recolhidos pelos cuidados de J. G. Piddington. A senhora M.R.V. escreve a Piddington nestes termos. Não tenho dificuldade em comunicar-lhe meu nome, assim como os dos meus amigos, dos quais falei quase que imediatamente da minha sessão com a senhora Zuleika, e do que me foi predito. Em fevereiro de 1900, após o almoço e num momento em que a ideia de ir para Londres estava bem afastada do meu espírito, minha residência é X, a 12 milhas de distância, fui como que invadida por um desejo impulsivo, imperioso de ir ver a senhora Zuleika. Como para mim era absurdo deixar a casa nesse momento, resisti ao impulso, mas ele se tornou logo tão irresistível que fui constrangida a partir precipitadamente, sem quase ter tempo de me vestir. Eu nunca tinha visto a senhora Zuleika, e como vivo muito retirada e nunca assisti a reuniões espiritualistas,
creio inadmissível supor que a senhora Zuleika me conhecia. Ora, mal ela me viu, disse. Você veio pela impressão, você foi enviada para que coisas importantes lhe sejam comunicadas através de mim. Então anunciou-me ver, soube em seguida que ela tivera uma visão clarividente, que meu marido partiria, subitamente, para a África do Sul, que para revê-lo antes da partida deveria fazer um esforço, porque ele não retornaria a casa, e que deveria ir ao seu encontro. Aconselhou-me a tomar posse de todos os papéis inerentes aos negócios e também a induzir meu marido a fazer seu testamento, porque via que ele não ultrapassaria o ano em curso. Repliquei. Não me espanto com o seu julgamento, quem quer que parta para a África está destinado a morrer, mas saiba que meu marido não é oficial combatente, que é um homem muito robusto. Ela replicou. Estou convencida da sua morte. A nave de sua vida está por um fio. Vejo que ele não chegará ao final do ano. Enquanto ela falava assim, tive a visualização de um calendário, em que a palavra novembro emergia acima das outras, concluí que devia ser a data fatal. Em seguida a vidente retoma o tema da morte do meu marido, e diz. A razão pela qual você foi enviada é esta, que você deve, imediatamente, fazer remeter pelo seu marido os papéis que se referem aos negócios, seu testamento, seguro de vida e também seus papéis particulares, caso contrário, você terá mais adiante múltiplos aborrecimentos e graves despesas. Faça-o rápido, porque sua partida é iminente. Eu não sabia nada ao certo, relativamente à partida de meu marido, que todavia eu considerava como provável. Escrevi imediatamente a ele, e 6 dias depois sua resposta me chegou, onde ele anunciava que estaria de partida para a África no fim de 6 outros dias e que antes de partir teria vindo nos dizer adeus. No mesmo dia caí doente. No dia seguinte, constrangida a guardar o leito, recebi às 23 horas um telegrama de meu marido, assim concebido. Parto amanhã, venha, impreterivelmente, ao meu encontro. Assim, cumpria-se o que havia predito a senhora Zuleika, pois, doente, tive necessidade de fazer um grande esforço para deixar meu leito e partir pela manhã com meu filho. Tendo chegado ao encontro, na emoção das despedidas e agitação da partida, o tempo me faltou para discutir calmamente negócios, mas de qualquer maneira, meu marido não estava disposto a escutar minhas proposições e respondeu que não via necessidade, porque não corria nenhum risco de ser morto. Mas o que dissera a senhora Zuleika veio a se cumprir inteiramente. Meu marido, após ter gozado de uma saúde perfeita até o mês de novembro, caiu doente nos primeiros dias desse mês, para morrer alguns dias depois, e as consequências de sua morte foram pecuniariamente desastrosas para mim e me causaram, nesse momento, múltiplos aborrecimentos e muitas graves despesas. Assinado, M.R.V. Seguem os testemunhos de 7 pessoas, que declaram que a relatora lhes havia levado ao conhecimento a predição da senhora Zuleika, no momento em que ela a recebeu. Resulta, também, que a relatora tinha, na época, tomado nota de qualquer coisa no seu caderninho de notas. Este episódio pertence à ordem das premonições indiretas ou provocadas, nas quais o vidente, ao invés de ser protagonista ou parte no acontecimento predito, serve de instrumento de consulta. Note-se a afirmação da vidente, que ela falava por mandato de entidades espirituais interessadas no bem-estar da consulente, afirmação cujo valor aumenta da circunstância, de outra forma inexplicável, do desejo impulsivo, irresistível, que levou a consulente a ir à casa dela. Já relatamos outros casos dessa natureza que implicam reflexões idênticas, 21 a 25,
40, 41 e 50, isto merece ser notado, pois índices de intervenções externas ao sensitivo não são habituais aos casos de premonições indiretas ou provocadas, o que parece uma razão suficiente para certos investigadores por atribuir a gênese das manifestações premonitórias, quaisquer que elas sejam, às faculdades da subconsciência humana. Ora, os casos como os precedentes, onde se encontram índices de intervenção espiritual, demonstrariam que esta tese é pelo menos prematura, mesmo reconhecendo que os índices não são provas, ao mesmo tempo, indicam que é irracional concluir pela ausência de intervenção exterior, mesmo diante de uma falta de qualquer índice que poderia fazer legitimamente supor a existência. Caso 55. No episódio seguinte, análogo ao último citado, não há alusão alguma a qualquer intervenção externa, e apesar de ser extremamente conhecido, sua importância me obriga a relatá-lo. Trata-se do caso relatado pelo Dr. Liebald na obra Therapeutic Suggestive, página 282, o nome do ilustre sábio confere à narrativa um imenso valor. Eis o que ele escreve. 7 de janeiro de 1886. Veio consultar-me hoje, às 4 horas da tarde, o Sr. S. de C.H., por um estado nervoso sem gravidade. Este senhor tem preocupações de espírito a propósito de um processo pendente das coisas que se seguem. Em 26 de dezembro de 1879, passeando numa rua de Paris, viu escrito numa porta: Senhora Lenormand, necromante, ou seja, quem quer que faça a profissão da necromancia, isto é, aquele que diz o futuro. Excitado por uma curiosidade refletida, entrou. A senhora Lenormand, olhando a palma de uma de suas mãos, lhe diz: Você perderá o seu pai dentro de um ano, precisamente. Logo você será soldado. Ele tinha então 19 anos, mas você não permanecerá nisso por muito tempo. Vai se casar jovem, terá 2 filhos e morrerá aos 26 anos. Esta profecia estupefaciente, que o Sr. de C.H. confiou aos seus amigos e a alguns dos seus familiares, primeiramente, não foi levada a sério, mas tendo seu pai morrido no dia 27 de dezembro de 1880, depois de uma curta doença e justo um ano após a entrevista com a necromante, essa desgraça resfriou um pouco sua incredulidade. E quando se tornou soldado, somente 7 meses, quando, casado pouco depois, tornou-se pai de 2 crianças e quando estava a ponto de atingir os 26 anos, definitivamente abalado pelo medo, acreditou não ter mais que alguns dias de vida. Foi então que veio me perguntar se não me seria possível conjurar o destino. Pois, pensava, tendo-se cumprido os 4 primeiros acontecimentos da predição, o 5º devia fatalmente se realizar. E no mesmo dia e nos dias subsequentes, tentei colocar o Sr. de C.H. num sono profundo, a fim de dissipar a negra obsessão gravada em seu espírito. A da sua morte próxima, que ele imaginava dever acontecer no dia 4 de fevereiro, dia do seu aniversário, embora a senhora Lenormand não lhe tenha nada precisado a esse respeito. Não pude produzir nesse rapaz nem mesmo o sono mais ligeiro, tanta era sua agitação. Todavia, como era urgente retirar-lhe a ideia de que devia logo sucumbir, convicção perigosa, pois vimos previsões desse gênero cumprirem-se letra por letra pela autossugestão, mudei a maneira de agir e lhe propus consultar um dos meus sonâmbulos, um velho chamado de profeta, porque anunciar a época precisa de sua cura para reumatismos articulares que remontam a 4 anos, e na mesma época a cura de sua filha. O Sr. de C.H. aceitou minha proposta com avidez e não deixou de comparecer ao encontro. Tendo entrado em contato com esse sonâmbulo, suas primeiras palavras foram: Quando morrerei? O hipnotizador experimentado, suspeitando a perturbação desse rapaz,
responde-lhe, após fazê-lo esperar. Morrerá daqui a 40 anos. O efeito causado por essas palavras foi maravilhoso. Imediatamente o consulente tornou-se alegre, expansivo e cheio de esperança, e quando ultrapassou o dia 4 de fevereiro, esse dia tão temível para ele, acreditou ter se salvado. Foi então que alguns daqueles que ouviram falar dessa aflitiva história concordaram em concluir que não havia existido nada de verdadeiro, que era por uma sugestão pós-hipnótica que esse rapaz concebera esta narrativa imaginária. Palavras ao vento. A sorte havia sido lançada, ele devia morrer. Eu não pensava mais em nada disso, quando, no começo de outubro, recebi uma carta de participação, pela qual soube que meu infeliz cliente acabara de sucumbir no dia 30 de setembro de 1886, no seu 27º ano, isto é, com a idade de 26 anos, assim como a senhora Lenormand predissera. E para que não se suponha que tenha havido algum erro de minha parte, conservo essa carta, como meu registro. São 2 testemunhos escritos inesquecíveis. Aqui termina a mais notável narrativa do Dr. Liebald. Como disse há pouco, certos psiquistas se baseiam em exemplos dessa natureza, em que nenhum índice transparece das intervenções exteriores ao sensitivo, para sustentar que a gênese dos fenômenos premonitórios não deve ser procurada senão na subconsciência dos próprios sensitivos. Não deixarei jamais de repetir que as causas de uma fenomenologia qualquer não podem emergir senão do conjunto dos fatos, e tal não sendo o caso para a tese em questão, esta deve cair irremissivelmente, se não oferece a possibilidade de ser examinada sob diferentes aspectos, dos quais alguns sejam aceitáveis. No nosso caso, o aspecto inaceitável da hipótese subconsciente reside no fato de que a sensitiva senhora Lenormand teria podido inferir o futuro do consulente sobre a base das causas que existem no presente, hipótese completamente insustentável tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista experimental, já que se trata de acontecimentos acidentais ou imprevisíveis, isto por razões expressas precedentemente, que serão mais tarde aplicadas aos resultados de fato. Resta-nos examinar os outros aspectos da hipótese no próprio terreno. Por exemplo, poder-se-ia sustentar que se a senhora Lenormand pudesse prever os acontecimentos futuros da vida do consulente, é porque as condições estáticas ou hipnóticas nas quais ela se encontrava tinham feito ser capaz de entrar em relação, seja com a subconsciência do consulente, seja com alguma coisa de semelhante no plano astral dos teósofos, ou no ambiente meta-etérico de Mirs, ou no inconsciente universal de Hartmann, no qual ela leu, ou de onde pôde deduzir, tudo o que revelou. Todas essas hipóteses nos permitiriam excluir a tese insustentável da onisciência subconsciente, já que a sensitiva teria adquirido, neste caso, através de uma via indireta ou mediata, ou receptiva, e não diretamente por inferências de causas que existem no presente, os conhecimentos revelados. Do ponto de vista teórico, tudo isso apenas pode ser admitido, porém, uma vez acolhidos esses raciocínios, perceberíamos logo que eles conduzem direto a este raciocínio transcendental que se queria afastar. Com efeito, a indução de uma suposta leitura nas subconsciências de outrem nos levaria a admitir implicitamente que os acontecimentos futuros preconizados existiam de alguma maneira registrados na subconsciência do consulente, reconhecendo por aí a validade da ideia reencarnacionista, e as outras induções, segundo as quais a sensitiva teria entrado em relação com planos astrais, ou ambientes meta-etéricos, nos fariam inevitavelmente cair na hipótese fatalista. No primeiro caso, postular-se-ia uma existência pré-natal da personalidade humana, no segundo,
a existência de um espírito supremo, ou de múltiplas inteligências soberanas reguladoras dos destinos humanos, e as duas hipóteses combinadas implicariam a espiritualista. Concluindo, chegar-se-ia implicitamente a reconhecer a validade das hipóteses reencarnacionista, pré-natal, fatalista e espiritualista. Tudo isso nos ensina que seria vão obstinar-se a restringir no mesmo círculo da psicologia universitária, normal e anormal, as manifestações premonitórias de ordem complexa e imprevisível, que escapam e escaparão sempre a todos esses vínculos, sendo incontestavelmente de natureza transcendental. É por isso que abstive-me de aplicar aos casos da classificação presente esta concepção superficial da hipótese subconsciente, que me teria condenado a se utilizar inutilmente ao infinito e a fazer passar entre os dedos no vazio, ao que preferia afrontar diretamente as hipóteses supranormais contidas na primeira. A título complementar, observarei, sem insistir, que a hipótese espiritualista, propriamente dita, poderia também aplicar-se ao último caso citado, então a sensitiva teria adquirido os conhecimentos revelados por meio de espíritos desencarnados afetivamente ligados ao consulente. Casos 56 e 57. Nos dois casos seguintes, tão extraordinários quanto o precedente, as premonições de morte assumem o caráter de comunicações espíritas. Tiro-as do volume 11, página 580, dos Proceedings of T.S.P.R. O relatório do primeiro caso, publicado pela Sra. Louise Chandler Moulton, provocou a carta do Dr. Anthony, que encerra o segundo. Os dois casos foram reforçados mais tarde pelos estudos do Dr. Hodgson. A Sra. Chandler Moulton exprime-se nestes termos. No número de novembro de 1891 do Cosmopolitan Magazine, publiquei um artigo intitulado Como Morre aos Poucos uma Família, onde eu descrevia os últimos tristes anos da vida do Dr. Westland Marston, poeta e dramaturgo americano, e de seus filhos. Falava-lhe da estranha profecia espírita obtida pela filha mais velha do Dr. Marston, profecia ditada a esta última por uma personalidade mediúnica que se afirmava sua mãe, e assim concebida. Tu morrerás primeiro, depois Nelly, depois Philip, finalmente, teu pai. A profecia se realizou exatamente na sucessão predita. Esta profecia me tinha sido concebida quando os membros da família Marston estavam todos vivos, e formou com muita frequência o assunto das nossas conversações. Constata-se aí os caracteres de uma verdadeira presciência espírita e sua publicação produziu em toda parte uma viva impressão, o que me prova o grande número de cartas que me chegaram de todas as partes dos Estados Unidos e da Inglaterra. Dentre estas, observarei uma cujo interesse era tão grande, que escrevi ao autor pedindo-lhe a permissão para publicá-la, é esta que relato aqui. Providence, 64, Bonny Street. 5 de dezembro de 1891. Senhora. Li seu interessante artigo no qual relata uma profecia de morte que se refere aos membros da família Marston, isto me leva a lhe comunicar uma profecia análoga que pude eu mesmo constatar. Sou doutor em medicina, e entre meus clientes habituais contava a família do Sr. Hiram Masfield, diretor do hotel, muito conhecida de toda a Nova Inglaterra. Os membros da família estavam sãos e robustos, raramente houve doentes, e quando isto aconteceu, não passou de simples indisposições. Um dia, fui chamado por uma ligeira indisposição da Sra. Masfield, cuja residência estava situada além da baía, a algumas milhas de distância. Terminada a consulta, eu aguardava o barco que devia me conduzir, quando a filha mais velha de Masfield, então com pouco mais de 20 anos, sentou-se junto a mim no banco para me dizer que ela tinha alguma coisa a me comunicar, mas que se tratava de uma coisa tão absurda, que eu devia prometer-lhe nada dizer aos seus
Confiou-me então que tinha, algum tempo atrás, ouvido claramente uma voz murmurar-lhe ao ouvido: Tu morrerás primeiro, depois de ti, Harry, em seguida teu pai. Nesse momento ela estava sozinha, mas, na dúvida de que a voz pudesse ter vindo do quarto ao lado, ela ali entrou, sem encontrar ninguém. Ao mesmo tempo, ouviu a voz repetir-lhe ao ouvido as mesmas palavras, com este acréscimo: E o Dr. Anthony estará presente a cada ocasião. As 3 pessoas indicadas na profecia gozavam então de uma saúde perfeita. Mais ou menos 2 anos depois, fui chamado para prestar meus cuidados à filha em questão, que nesse intervalo de tempo casara-se. Encontrei-a abatida por um ataque apoplético e mal cheguei a tempo para vê-la morrer. Após vários anos, o filho Harry começou a enfraquecer-se rapidamente, sintomas de emagrecimento progressivo manifestaram-se nele, ao final de alguns meses, morreu. Para melhorar sua saúde, ele tinha ido morar numa estação climatérica em companhia de um médico, mas lá continuou a piorar e tiveram que reconduzi-lo para sua casa. Fui chamado à sua cabeceira, e também desta vez cheguei justo para vê-lo morrer. 1 ano mais tarde o pai contraiu um resfriado no decorrer de uma pescaria em New Hampshire. Tendo retornado para casa, viu sua indisposição agravar-se de tal forma que o conduziu rapidamente ao túmulo. Fui ainda chamado para cuidar dele, e se desta vez não posso dizer tê-lo visto literalmente morrer, é porque ele expirou no curto intervalo de tempo em que deixara seu quarto para responder a uma comunicação telefônica. Portanto, a triste profecia realizara-se completamente. Consta da consulta do registro profissional do Dr. Anthony que a profecia aconteceu na data de 22 de abril de 1877, que a filha morria no dia 9 de novembro de 1879, Harry no dia 22 de junho de 1884 e o Sr. Mansfield no dia 2 de julho de 1885. A mulher do Dr. Anthony confirma plenamente a narrativa de seu marido. No que concerne ao caso Marston, acrescentarei que a Sra. Chandler Moulton, publicando em seguida uma carta sobre esse assunto endereçada ao Dr. Marston pela célebre poetisa inglesa Elizabeth Barrett Browning, fei-la acompanhar de comentários dos quais extrai o seguinte parágrafo: Quando todos os seus amados desapareceram pela ordem profetizada, o Dr. Marston estava sentado uma noite à mesa familiar, tornada deserta, quando viu, ou pareceu-lhe ter visto, surgir uma mão do mundo do mistério e vir apertar a sua, enquanto que uma voz murmurava ao ouvido doces palavras de encorajamento e de esperança, palavras que, sozinhas, podiam tornar-lhe a vida tolerável. A imaginação do poeta iludiu, ou foi, ao contrário, sua fibra sensível que lhe revelou mistérios com que nunca sonhou nossa obscura filosofia? Quem pode saber? A Sra. Barrett Browning escreveu ao Dr. Marston o que se segue. Eu que não tenho nenhum direito às suas confidências, sou-lhe profundamente reconhecida pela interessante e emocionante narrativa de suas experiências pessoais. Meu marido, que se proclama céptico, ficou muito mais impressionado pela sua carta do que por qualquer outra narração de fatos análogos. Light, 1892, página 402. Eis-nos diante de 2 outros casos de autenticidade dos quais não se pode duvidar e que não parecem poder adaptar-se a outra hipótese senão a espiritualista propriamente dita, se as analisamos a fundo. Querendo explicá-la sem se afastar dos poderes da subconsciência, seria necessário presumir que os sensitivos leram, ou deduziram, traços existentes nas suas próprias subconsciências e nas das outras cointeressadas, das datas de morte respectivas. Se, portanto, temos que explicar a gênese dos ditos traços, ser-nos-á necessário recorrer às hipóteses reencarnacionista ou pré-natal.
segundo as quais as datas em questão estariam predeterminadas pelo eu integral, ou subconsciente de cada um deles no instante de sua respectiva entrada na vida. Em outras palavras, ser-nos-á necessário presumir que, estando pré-organizados os acontecimentos principais de toda a existência singular e, de certa maneira, registrados num ambiente astral ou meta-etérico acessível às faculdades subconscientes, os sensitivos puderam, assim, penetrar no mistério de seus respectivos destinos. Seria, nesse caso, a hipótese fatalista que nós nos prenderíamos. Nos comentários do caso 39, expus as razões pelas quais penso dever excluir a hipótese das inferências subconscientes do número daquelas aplicáveis aos fenômenos premonitórios de ordem complexa e sobrenatural. Subgrupo H. Premonições da morte de terceiros a curto prazo, e em que a morte se deve a causas acidentais. Casos 58 a 70. Em todo trabalho de classificação, a subdivisão em categorias não pode ter senão um valor relativo, devido aos fatos que não revelam quase nunca elementos bastante simples ou harmônicos para se conformar, de uma maneira completa, a uma só subdivisão. Não resta senão outra coisa a fazer do que classificá-los baseando-se sobre o elemento principal que eles encerram e negligenciando os elementos auxiliares e complementares. Este critério nos levará, portanto, neste subgrupo e no seguinte, a recolher os fatos em que o elemento principal é representado pela acidentalidade, e, por conseguinte, a imprevisibilidade, das mortes pré-anunciadas. Faço observar que bom número dos casos já relatados continham elementos de natureza acidental e imprevisível, mas eles consistiam em incidentes complementares agrupados em torno de um acontecimento principal de ordem diferente, e não podiam, consequentemente, estar compreendidos no subgrupo presente. Isto não impede que os elementos imprevisíveis contidos nos casos em questão lhes confiram um valor teórico idêntico. E é um valor muito importante, já que raramente esses mesmos elementos mostram-se explicáveis pelas hipóteses psicológicas, ou podem ser reduzidos a exemplos de inferências subconscientes ou de coincidências fortuitas. Ao contrário, as hipóteses espiritualista, fatalista e reencarnacionista dominam o terreno. Caso 58. Extraio dos Análises de Ciências Psíquicas, 1897, página 124, que foi tirado, a seu turno, da autobiografia do Barão Lazare Elenbashi. Escreve ele. Tinha a intenção de pedir a colaboração do diretor da seção de Química do Estabelecimento Geológico de Viena, Sr. Auer, conselheiro de Minas, a propósito de algumas pesquisas que eu fizera sobre os cristais, ou melhor, sobre a cristalização. Eu havia-lhe falado incidentalmente, estando o laboratório perto de minha casa e sendo Auer conhecido no mundo científico, pode-se dizer na Europa inteira, como especialista nesse assunto. Eu adiara sempre minha visita, mas finalmente decidi-me a fazê-la na manhã seguinte. Nesta mesma noite sonhei que via um homem pálido e desfalecente, sustentado pelos braços de dois homens. Não levei em conta esse sonho e fui ao estabelecimento geológico, mas como o laboratório encontrava-se num outro lugar da casa nos anos precedentes, enganei-me de porta, e encontrando a verdadeira porta interditada, vi, olhando por uma janela ao meu alcance, a imagem exata do meu sonho. Sustentavam Auer, que acabava de envenenar-se com cianureto de potássio, e transportavam-no para um vestíbulo, exatamente como eu o havia sonhado. O barão Elenbashi acrescenta aqui as seguintes observações. Como eu, que nunca tive um sonho ou apenas um pressentimento correto, com a saúde normal e a impassibilidade legendária entre meus amigos, deixei-me surpreender por um sonho. Não posso explicá-lo senão da maneira seguinte. Se eu tivesse vindo alguns minutos antes,
teria podido certamente impedir o fato de se cumprir quanto ao presente, quem sabe. Talvez quanto ao futuro, o suicídio fora causado por problemas de família e de fortuna, e minha proposição teria podido dar ao um novo assunto de trabalho e, provavelmente, também algum alívio material. Esta circunstância emocionou-me profundamente, fiquei tanto mais emocionado à medida que compreendi toda a perda que tivera, do ponto de vista de minhas ideias e meus projetos, e pensando que meus ensaios estavam perdidos para sempre, ou pelo menos para minha vida. É bem natural que essa morte, arrastando meus projetos, me tenha impressionado muito, e é talvez por esta razão que no meu despertar minha consciência guardou como um resto de clarividência ou de onisciência inconsciente, que se encontra em todas as pessoas muito impressionáveis. Neste caso, a morte do professor Auer, embora não natural, portanto acidental, não poderia ser considerada como imprevisível. O suicida teria muito provavelmente premeditado seu ato de desespero na noite que o precedeu, provocando assim, por telepatia, o sonho do barão Elenbashi. Mas isto não implicaria o elemento principal do sonho, a visualização de um homem de rosto lívido, agonizante, sustentado pelas axilas por dois outros homens, circunstância não telepática, já que imprevisível. Caso 59. Do capítulo que Camille Flammarion consagrava aos fenômenos premonitórios na sua obra Lincoln, extrai os dois casos seguintes, páginas 522 a 523. O relator do primeiro, o Sr. Emily Boisnard, escreve: no ano passado, no mês de setembro, tive durante uma noite a visão bem distinta de um enterro de crianças saindo de uma casa cujos habitantes eu conheço, ignorava, somente, no meu sonho qual das crianças estava morta. Esse sonho voltou à minha memória durante todo o dia e tentei, em vão, afastá-lo do meu espírito. À noite, uma das crianças dessa casa, com a idade de 4 anos, caiu acidentalmente num fosse e se afogou. Emily Boisnard, em Seixes, Maine Loire. Caso 60. Eis o segundo episódio, tirado da obra citada. Meu irmão mais velho, Emílio Pelius, artista-pintor, morreu no dia 16 de setembro de 1865, com a idade de 25 anos, banhando-se no rio Moselle. Ele morava em Paris, mas encontrava-se nesse momento em visita na casa de seus parentes em Pompey, perto de Nancy. Minha mãe sonhara 2 vezes, com intervalos bem afastados, que seu filho se afogava. Quando a pessoa encarregada de anunciar a terrível novidade aos meus pais apresentou-se na casa deles, minha mãe, adivinhando que acontecera uma desgraça, informou-se primeiro sobre uma de suas filhas ausentes, de quem não tivera notícias há alguns dias. Quando lhe respondi que não se tratava dela, ela disse: não continue, eu sei o que é. Meu filho afogou-se. Nós tínhamos recebido uma carta dele durante o dia, de maneira que nada fazia prever esta catástrofe. Meu próprio irmão havia dito à sua zeladora pouco tempo antes: se eu não voltar uma noite, vá à morgue no dia seguinte, tenho pressentimento de que morrerei na água. Sonhei que estava no fundo da água, morto e com os olhos abertos. Foi assim, com efeito, que o encontraram. Ele estava morto sobre a água por causa da ruptura de um aneurisma. Minha mãe e meu irmão estavam tão persuadidos de que isso aconteceria, que no dia da sua morte ele recusara se banhar no Moselle. Mas, lá pela noite, deixou-se seduzir pelo frescor da água e foi retirado, assim, da nossa afeição. J. Vogel Sangues e Pelius, em Mulhouse. Caso 61. Lord Bute comunicou a SPR, e o relato foi redigido pela irmã Catherine, do asilo infantil de Treforest, em Pontypridd.
No domingo, 14 de agosto de 1898, enquanto eu conduzia as crianças a Rockingstone para um passeio, pressenti vir em minha direção a velha senhora Thomas, que mora numa casinha do Dr. Price, na estrada comunitária, e esta me perguntou se alguma criança do asilo tinha morrido durante a semana. Respondi que não e lhe perguntei a meu turno por que ela me fazia esta pergunta. Porque, respondeu, vi o enterro de uma criança que descia a colina, vindo do asilo, todavia, não ao longo do caminho que vocês seguem com as crianças, mas na vertente esquerda, e acreditei que se tratava de uma criança do asilo, porque eram crianças do asilo que carregavam o caixão e o acompanhavam. Informei-me para saber se alguém dentre os habitantes da Avenida de Latour, situada acima do asilo, tinha perdido uma criança, e soube que ninguém havia morrido e que nenhum enterro havia passado por lá. O que não havia acontecido até então produziu-se na quarta-feira da semana seguinte, quando uma criança de 3 anos, filha de um vizinho, morador da Avenida de Latour, morria afogando-se. A mãe da pobre menina foi encontrar a irmã Iltide, pedindo-lhe para permitir que nossas crianças acompanhassem o corpinho ao cemitério, pois, por causa da greve, e por falta de vestimentas necessárias, ela não encontrava ninguém que quisesse assumir a triste tarefa. Irmã Iltide consentiu excepcionalmente, pois o regulamento proibia as crianças do asilo de assistir a um enterro que não fosse dos seus. Sendo assim, o enterro desceu a colina pela vertente esquerda, justo como a senhora Thomas já havia visto 2 semanas antes. A residência desta última encontra-se em frente a esta vertente do vale. Quando a irmã Iltide concordou que as crianças transportassem a menininha ao cemitério, eu lhe relatei o que a senhora Thomas tinha visto. Jornal of TSPR, volume 9, página 80. Se, neste caso, a visão verídica tivesse se produzido em sonho, o fenômeno premonitório teria podido ser rebaixado até um certo ponto ao nível de uma coincidência fortuita, mas como se trata de visão verídica em condições de vigília, o que supõe um elemento supranormal na origem do fenômeno, e o elemento supranormal implicando a existência de uma intencionalidade qualquer, ou subconsciente ou externa, pouco importa. Vê-se estabelecer relações indissolúveis entre o precedente do fato e o próprio fato, e daí a hipótese das coincidências fortuitas torna-se inaceitável. Acrescentemos a isso que uma outra circunstância verídica, a do percurso insólito do cortejo fúnebre ao longo da vertente esquerda da colina, acaba de afastar a hipótese discutida. Observo que as visões de funerais premonitórios em condições de vigília são bastante frequentes e, sendo fato interessante, creio ser útil citar 2 outros exemplos. Caso 62. O reverendo P. A. Wood, reitor de Newent, Gloucester City, membro da SPR, recolheu. A relatora, senhorita H., não deseja que seu nome seja publicado. Minha mãe e eu passeávamos, um dia, de carro por uma rua de Somerset City em companhia de uma velha senhora de 80 anos. De repente, esta dirigiu-se ao cocheiro, pedindo-lhe para deixar a rua e parar o veículo, o que foi executado, para nosso grande espanto, porque não adivinhávamos o motivo dessa ordem. Algum tempo depois ela disse ao cocheiro: "Agora você pode ir", depois, virando-se para minha mãe, acrescentou: "Por um sentimento de respeito, faço sempre parar quando passa um enterro." A rua era longa e reta e mostrava-se absolutamente livre, mesmo de pedestres. Brincáramos então da coisa, fazendo observar à velha senhora que ela havia sido vítima de uma curiosa ilusão. Ela respondeu: "Com efeito, a coisa é muito estranha, eu vi muito bem um cortejo fúnebre, quem sabe o que pensará de mim o cocheiro?" No dia seguinte, um dos seus velhos amigos, seu vizinho que tinha o hábito de vir todo dia fazer-lhe algumas horas de leitura, morreu subitamente.
Proceedings of TSPR, volume 5, página 303. Caso 63. O Dr. Alastair MacGregor conta o episódio seguinte, encontrado no jornal particular de seu próprio pai, ministro evangélico na ilha de Skye. O empregado municipal de Dull, cidadezinha de Perth City, estava adoentado. Meu avô, ministro evangélico do lugar, o havia substituído. Numa bela noite de verão, por volta de 19 horas, um jovem casal apresentou-se para pedir os papéis necessários para o seu casamento. Enquanto meu avô se dispunha a procurá-los, todos os três viram, de repente, pelo cruzamento aparecer um cortejo fúnebre. Pelos trajes que envergavam os que compunham o cortejo, podia-se ver que eram em grande parte camponeses, e a moça reconheceu vários, naturais de Dull, mas empregados, nesse momento, em Dunkeld. Naturalmente, meu avô e os jovens se espantaram da hora intempestiva na qual chegava o cortejo, e meu avô não compreendia que não o tivessem prevenido. Ele ordenou os papéis e correu em busca da chave que abria o portão do cemitério, para que o cortejo não esperasse. Subiu ao presbitério apressado, encaminhando-se em direção ao portão, onde esperava encontrar o cortejo parado, mas aí chegando, não encontrou nada, e do lado de fora os jovens noivos, que, mais estupefatos ainda que ele, não podiam explicar o fato. Ora, na semana seguinte, no mesmo dia e à mesma hora, sobreveio, de improviso, o mesmo enterro, e desta vez de verdade. O defunto era uma criança de Dull, que um touro furioso atacara em Dunkeld, reduzindo, literalmente, em pedaços. Os infelizes restos foram recolhidos, depositados num caixão e transportados, sem demora, ao cemitério de Dull. A pobre criança não tinha parentes e foi enterrada sem outra cerimônia. O jovem casal e seu avô reconheceram entre os membros do cortejo alguns daqueles que eles tinham visto uma semana antes no cortejo espectral. A moça conhecia pessoalmente alguns, aos quais ela relatou o que tinha visto, mas, como é natural, estes encontravam-se em Dunkeld e não souberam dizer nada que pudesse esclarecer o fato. Citado por Andrew Lang na obra, The Making of Religion, página 79. Caso 64. A Norwalk Gazette publicou o caso seguinte primeiramente no dia 10 de junho de 1873, ele foi estudado em seguida e autenticado pelo Sr. E. Sargent, que o reproduziu na sua obra. The Scientific Basis of Spiritualism, páginas 240 e 241. No dia 7 de junho de 1873, no porto de Norwalk, Connecticut, uma pequena embarcação levando 9 jovens colegiais do Instituto Silek, acompanhados pelo seu professor Farron, fora atingida pelo timão de um barco a vapor e sussurrava. 3 dentre os jovens, Ed Morris, Willie Crane e Charley Bostwick, afogaram-se. No dia anterior, um sonho estranho produzira-se, e embora os protagonistas temessem ser vistos como supersticiosos, o caso pareceu-me tão singular que me decidi a recolher os detalhes junto a eles próprios. Na última sexta-feira, véspera da catástrofe, o Dr. Ice, professor suplente e médico destacado, disse a um dos seus colegas: sonhei 2 noites seguidas que 3 de nossas crianças tinham se afogado. Sei que é ridículo falar seriamente de um sonho, mas tornou-se para mim quase uma obsessão e não posso impedir-me de exortar-lhes para vigiarem atentamente as crianças, quando as conduzirem ao barco. No sábado de manhã ele observou ao Sr. Farron, que devia acompanhá-los à ilha de Peixe. Farron, cuidado com as crianças, não posso me livrar do pressentimento do qual lhe falei. Quando enfim, nas tardes de sábado, vi chegar com as roupas completamente encharcadas Charley White, que foi a primeira criança trazida do colégio, ele gritou. A catástrofe foi grave. Quantos afogados?
e desmaiou nos braços de White. O diretor da Norwalk Gazette, Sr. A. H. Binton, escrito para confirmar a narrativa acima,